Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. Essa disciplina está sendo ofertada através da nossa plataforma Moodle e nós vamos discutir a respeito da gestão de dois recursos extremamente importantes para qualquer organização: os seus recursos materiais e os seus recursos patrimoniais. Independente do tipo de atividade que a sua empresa executa, seja ela uma indústria, seja ela uma prestação de serviços ou mesmo a revenda, e principalmente revenda, todas elas obrigatoriamente estão dependentes do fornecimento de materiais e da utilização dos seus recursos patrimoniais para que a sua atividade seja efetiva. E para nós começarmos, nós vamos passar naquele fluxo que eu sempre gosto de começar as nossas aulas. Inclusive, nós já usamos na administração da produção 1, agora estamos também usando na administração da produção 2, que engloba o fluxo de entrada, processamento e saída. Como nós sempre abordamos, toda empresa, para prestar o seu serviço ou oferecer o seu produto ou revender uma determinada linha de produtos, ela obrigatoriamente tem que ir até o mercado, comprar esses insumos para que eles sejam transformados. Esses itens são o que nós chamamos de recursos a serem transformados. Nós temos os materiais, as informações e os consumidores, mas claro que o que a gente compra e aquele que é o elemento físico da transformação são os materiais. Então, toda empresa ela vai comprar matérias-primas, ela vai comprar embalagens, ela vai juntar todos esses elementos, transformando isso, agregando valor a esses elementos para que possam ser ofertados como bens e serviços. Mas, por outro lado, ela precisa ter também os recursos de transformação. Então, ela vai precisar das máquinas, ela vai precisar dos equipamentos, ela vai precisar de computadores, ela vai precisar de etiquetadoras, uma série de elementos que vão dar auxílio à produção. Então, esses elementos, quando eles são utilizados de maneira conjunta, a transformação se dá. E lá na outra ponta, do lado direito, nós temos então a saída de bens ou serviços da nossa empresa. Nós vamos ter esses dois elementos que devem ser gerenciados. O papel do gestor, seja ele o gestor maior da empresa, seja ele um gestor funcional, um gerente, um supervisor, ele tem que ter controle sobre os seus materiais. Quando a gente fala em controlar os materiais, nós temos que saber o que nós vamos comprar, quando nós vamos comprar e a melhor maneira de fazer essa gestão. Isso deve soar familiar para vocês, porque nós discutimos isso já nas disciplinas de administração da produção. Agora, dentro dessa gestão, nós vamos ter outras funções, e aí é que entra a administração de materiais, porque você tem que saber comprar. Então, para isso, você vai ter uma função de compras, vai ter uma pessoa responsável por prospectar o mercado fornecedor, para poder fazer o levantamento do que é necessário comprar, realizar cotações. Você vai também fazer follow-up das entregas. Em algumas situações, o próprio comprador vai gerir os estoques, mas em outras situações, dependendo da estrutura da empresa, você vai ter um setor específico para fazer a contagem, o controle, o recebimento, a expedição, a movimentação dos materiais. Então, todas essas atividades em conjunto vão fazer parte do escopo da gestão dos recursos materiais, isso de uma forma operacional. De uma forma mais estratégica, nós temos a gestão dos indicadores. Então, do ponto de vista de recursos materiais, você tem que saber estoque médio, você tem que saber qual é o giro do seu estoque, você tem que saber qual é a cobertura do seu estoque, você tem que fazer uma curva ABC para ver quais os itens mais relevantes do seu estoque. Então, tudo isso nós vamos aprender dentro da nossa disciplina, dentro desse enfoque da gestão dos recursos materiais. Bom, mas e qual é a outra ponta da nossa disciplina? São os recursos patrimoniais. Essa etapa nós não vamos gastar muito tempo porque ela é bem mais sucinta, mas ela é importante. Quando você fala em gerir os recursos patrimoniais, você vai gerir aquilo que faz parte do patrimônio da sua empresa.
Então você tem que controlar os equipamentos que você tem que controlar os computadores, as mesas, tudo aquilo que é ativo e imobilizado, você tem que estabelecer um plano para controle. Para quê? Para que não suma, para que não seja extraviado, para você saber o momento da reposição. Às vezes aquele material digital obsoleto você vai ter que fazer um descarte. Você tem que ver se, do ponto de vista contábil, aquele item ele já sofreu depreciação. Então, essa parte é uma parte complementar da nossa disciplina, que nós vamos ver lá no final, mas que também é importante e que nós vamos cobri-la. Então, essa é uma breve apresentação da nossa disciplina. Espero que vocês estejam muito empolgados e nos acompanhem ao longo de todo o semestre. Um bom semestre de aula para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.